Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Hoje temos a nossa reunião do dia 18 de março de 2021, quinta-feira, de passe e radiações do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Ainda fazendo online devido à pandemia. Meus irmãos, o tema que nós escolhemos para a noite de hoje é o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, uma pequena parte dele, que fala sobre bem-aventurado os aflitos. Mas o que é as aflições aqui da Terra? Nesse planeta que a nossa vida é uma vida conflituosa, sofrida, é um planeta difícil, provas e expiações. O que é que nos aflige? E falamos aqui das boas aflições, aquelas aflições decorrentes das nossas provas, expiações e preocupações naturais do dia a dia. São as questões da severidade das privações materiais, de saúde, com o país, com a cidade, com a nossa família, com os nossos entes queridos, tios, pais, avós, filhos, cônjuges. Tudo isso nos leva a ter muitas aflições. Então, nós queremos primeiro definir aqui o que é um bem-aventurado. Para os padrões terrenos, conforme o dicionário, bem-aventurado, bem é um adjetivo de quantidade, enquanto que o afortunado é um advérbio substantivo masculino que fala de pessoa abençoada com a boa sorte, que tem êxito, felicidade, tem abastança, é rico, é feliz, é poderoso, conforme os padrões da nossa convivência aqui no mundo físico. Então esse é o bem-aventurado, o que tem riquezas materiais. E agora com relação a Jesus, o que Jesus quis falar com o bem-aventurado? O bem-aventurado que Jesus se refere também é relativo às riquezas, mas as riquezas do mundo espiritual, aquela decorrente do nosso aprendizado bom aqui no mundo físico e das nossas boas ações no bem, em relação a nós e ao nosso próximo, tudo aquilo que fazemos de bem, geramos essa riqueza no mundo espiritual, que só vamos receber quando lá retornarmos, mas ela está guardada lá. E ele, em Mateus 6, 19 e 21, Jesus diz o seguinte: não ajunteis tesouros da terra, onde as traças e a ferrugem consomem, e os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros nos céus, onde as traças e o ferrugem não consomem, e os ladrões não minam e não roubam. Por isso que sempre toda a missão de Jesus, ele fala das questões dos céus. Mas Jesus, naquela época que ele viveu, não podia dizer muita coisa, não podia se aprofundar. Ele trouxe as leis morais de Deus e uma ideia de um Deus já muito bom, muito justo. Então é o seguinte, em João 3,8 está registrado assim, o que Jesus fala: o vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu de Deus, do Espírito de Deus. Então, realmente, naquela época, ele quis dizer o seguinte: vocês são como aqueles que estão no local e sentem o vento passar, ouve o seu ruído, mas não sabe de onde o vento vem e nem para onde o vento vai. É a mesma coisa com relação à vida deles ali naquele momento material. Eles não sabiam de onde vinham e não tinham ideia para onde iam após a morte do corpo físico. E Jesus não podia adentrar nessas questões. Tanto que em João 16, 12 e 13, ele diz assim: eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito de verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Então Jesus, ele faz essa colocação, prevendo que no futuro enviaria algo ou alguém que ia nos revelar a vida na sua total amplitude.
E foi o que aconteceu com a chegada da doutrina espírita. A doutrina espírita foi trazida pelos espíritos pelo mundo todo. Allan Kardec, a quem coube a missão de juntar esses conhecimentos, era um poliglota, falava 6 idiomas e escrevia também fluentemente, se comunicava com médiuns pelo mundo todo, a partir da França, através de correspondência, a quem ele fazia as mesmas perguntas e obtinham as mesmas respostas, e ele juntava aquelas de cunho universal e com relação à moral, à elevação da moral. Então, Allan Kardec sempre disse que ele não é o autor da obra do Espiritismo. Coube a ele juntar e organizar esses conhecimentos. Essa era a sua missão. Então, como teremos condições de enfrentar a vida aqui na Terra com tantas dificuldades, nesse planeta ingrato, conflituoso e difícil? Até o Espiritismo havia duas correntes. Ou você era ateu materialista ou de alguma igreja convencional. No materialismo, que é o ateísmo, você é fruto do acaso. Se você nasceu bonito ou feio, saudável ou doente, rico ou pobre, foi o acaso que fez isso. Então você estava ali pela má sorte. Já nas igrejas, onde Deus era um Deus ainda, um Pai rigoroso e duro e que castigava, você tinha ou o céu eterno ou o inferno eterno. E aí vem a ideia de uma penalidade que dura a eternidade. É difícil entender a eternidade. Agora, imagine a eternidade sofrendo. Quando chega a doutrina espírita, ela traz uma ideia totalmente nova da evolução do espírito, todos criados iguais. E a doutrina espírita, nós podemos falar aqui os seus princípios básicos, apenas 5. Primeiro, a existência de Deus, um Pai de amor infinitamente justo e bom, a imortalidade da alma, nós não morremos, a pluralidade da existência, nós reencarnamos por várias e várias vezes e vamos traçando a nossa evolução através das provações que ficamos expostos aqui na Terra e também as expiações necessárias, a pluralidade dos mundos habitados. Então, há mundos habitados no universo todo. O espírito, depois de certa evolução, que ele já conquista a sua liberdade, ele também habitará o universo conforme os seus propósitos de evolução até a perfeição. E a comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos se comunicam conosco, não só diretamente pelos médiuns, mas também durante o sono. Os nossos entes queridos, nosso espírito guia, vem nos orientar, vem nos ajudar. E nós, depois de desencarnados, também estaremos aí nos comunicando dessas inúmeras formas. Então, os espíritos se comunicam. Nós, então, vamos abordar Bem-aventurados aflitos e nesse capítulo, no seu item 3, Kardec intitula Justiça das Aflições. Há uma justiça nas aflições, porque Deus não faz nada inútil. Tudo tem um objetivo importante para nossas vidas. Então, Jesus fala da remissão dos pecados pelas aflições, a remissão e também o impulso evolutivo. Nós vemos na Terra espíritos que reencarnam em corpos lindos, em outros em corpos com deformidades, espíritos que nascem na riqueza, num lar equilibrado, já com o futuro praticamente garantido, e também tem aqueles que nascem na miséria, nas dificuldades de todo gênero, em famílias desestruturadas. Uns nascem em corpo saudável e têm uma vida saudável a toda a sua existência, outros nascem em corpos já com deficiências, com doenças. Devemos entender que Deus não castiga, mas permite que vivamos as experiências e provações necessárias para a nossa evolução, para o nosso crescimento intelectual, que é o saber, e o nosso crescimento moral, que é a vivência do amor em nós e também levando esse amor universal para o nosso próximo, fazendo com que sejamos cada vez espíritos melhores, mais amorosos, com ações no bem,
sendo que estas ações começam aonde? Aonde começam as ações do bem? Começam dentro do nosso lar. O apóstolo Paulo fala, a caridade começa no lar, no amor, no respeito, no espírito de colaboração, de união. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio, então nós temos a liberdade de fazer o que quisermos, mas colheremos frutos bons ou frutos amargos, conforme as nossas decisões. Nós sempre seremos os autores da nossa evolução, do nosso crescimento. Falando da justiça das aflições, né, nós vamos falar então no item seguinte, o item 4 do capítulo 5, causas atuais da aflição. De duas espécies são as vicissitudes, decorrentes de causas atuais dessa existência ou de existências outras. Se for existências outras, só pode estar ligado ao nosso passado, porque o futuro nós não vivemos ainda, nós vamos viver o futuro. Então, com relação à vida atual, nós complicamos muito a nossa vida? Com certeza que sim. Nós já temos uma carga de provas e expiações pré-programada conosco e com os espíritos que nos assistem na nossa evolução. Mas ainda decorrente do nosso atraso, a gente chega na Terra e, em vez de dar vazão àquilo que trouxemos do mundo espiritual e das advertências que recebemos durante o sono, nós deixamos nos levar pelo orgulho, pela inveja, pela cobiça, pela vaidade. Promovemos uniões matrimoniais só com interesses materiais, sem uma afeição maior de quem quer formar uma família com amor. Temos a preguiça, a falta de vontade, a acomodação no mal proceder. Temos também falta de perseverança. E quantas disputas desnecessárias, excesso de todos os gêneros. Então, a vida nossa da encarnação atual, nós já trazemos grandes complicações, grande sofrimento que poderíamos passar por ela de forma muito melhor. E depois vem as consequências, já nessa própria existência, quando temos o nosso corpo deteriorado previamente, quando nos endividamos pelo descuido, pelo desleixo, por tantas coisas ruins. Nós vamos, na educação dos nossos filhos, negligenciar. Amanhã, nós que temos a missão importante com esses filhos, amanhã teremos filhos ao qual deixamos com que as questões negativas se acentuassem nele, os comportamentos, os padrões de pensamento, como orgulho, inveja, preguiça, e depois teremos filhos preguiçosos, invejosos, orgulhosos, que nos trarão muitos problemas, porque nós agimos mal, exemplificamos mal e negligenciamos na nossa missão. Então, essas causas atuais estão muito presentes e são muito fortes nas nossas existências. Então, a gente falou da justiça das aflições, porque ninguém sofre sem merecer e sem a necessidade, porque Deus não castiga, Deus não pune, Deus dá as leis que faz com que a gente evolua com as nossas experiências. E as causas, então, falamos sobre as causas atuais e agora as causas anteriores. As aflições que advêm de questões que nós, nessa existência, não sabemos. Por exemplo, uma criança que nasce já desde novinha sendo submetida a várias cirurgias, tratamentos químicos, a tanto sofrimento, o que elas fizeram de mal? Qual foi o tempo que teve aqui na Terra para produzir algo que desse um processo tão doloroso? Com certeza, isso são questões de vida passada e vidas passadas, e ela está passando por esse processo porque é importante para ela. Não é castigo, é um processo doloroso que vai impulsionar a sua evolução. Cuidadosos e prudentes, pessoas cuidadosas, prudentes, que são colhidos por acidentes e ficam aleijados, desencarnam. Acidentes que eles não tinham nada a ver com aquilo ali. Estavam passando, estavam no local, no momento errado, na hora errada. Aquele que
vai pegar o avião, perde e não consegue embarcar. O que chega mais cedo aparece no local, embarca e o avião se acidenta. Poxa, mas ele não fez nada para que isso acontecesse. O revés da fortuna. Às vezes as pessoas agem com prudência, mas por um problema ou outro, perde-se vultuosas quantias, né? Mudanças de mercado, uma série de problemas. As deformidades do corpo, que geram humilhações, né, para a pessoa durante toda a existência. Os sofrimentos mentais da depressão, da esquizofrenia, da idiotia, sentimentos de culpa muito fortes, as fobias, né? Temos jovens hoje se automutilando por um sentimento de culpa que não sabe de onde vem e acaba levando ao suicídio, às drogas. A morte inesperada de um ente querido nosso, e às vezes é um arrimo de família, e deixa a família numa situação de vício, né? Então, se Deus é justo e é bom, se Ele não castiga, se Ele não humilha, não destrói, Ele dá o quê? As leis de evolução. E nós, pelas aflições, impulsionamos o nosso aprendizado para o bem. E se nós sabemos viver bem essas aflições, estamos sendo vitoriosos, estamos sendo os bem-aventurados que Jesus se referia, os bem-aventurados, os aflitos, os que sofrem. No processo expiatório, podemos ver dois tipos de conduta. Nós temos aqueles espíritos que são os eternos revoltados, que reclamam o tempo todo. Eles teriam condições de ter uma vida dentro daquilo que lhe foi programado, com uma certa felicidade relativa, mas eles estão sempre olhando os outros que ganham mais, que têm mais. E esse processo de revolta, eles acabam o quê? Perdendo a grande oportunidade aqui na Terra de sofrer as aflições e aprender com elas e tirar grandes valores. E temos aqueles que instintivamente já sabem que estão ali porque necessitam e agradecem a Deus diariamente a oportunidade de estar vivendo. Então, muitas vezes o sofrimento vem de outra forma também, né? Além não só de provas e expiações, mas às vezes o espírito deseja se provar, né? Será como é que eu seria se nascesse num lugar muito pobre? Assim, será que eu já tenho condições morais? Então eu vou me testar. E vai reencarnar nessas regiões. Se ele se resistir ao mal, às coisas difíceis que ele tem, se tornando um agente comunitário, alguém que contribua, que esteja sempre alegre, que influencia as pessoas do bem, com certeza, quando eles retornam ao mundo espiritual, a felicidade é muito grande, porque eles já perceberam neles, a base moral já está feita. Também temos espíritos missionários, que nascem em lugares de muita dificuldade, para ajudar já. Eles já têm essa base moral comprovada, eles já têm muito conhecimento, muita coisa boa com relação à vida, então eles reencarnam com a missão de melhorar. Eles já sabem que não vão falhar e vão contribuir para que essas comunidades melhorem. Então nós vamos agora abordar a questão dos motivos para a resignação. Como é importante nós estarmos resignados com as nossas provas, as nossas expiações, com as nossas aflições. Então, a resignação, o que é a resignação? É a aceitação sem revolta de um sofrimento, de uma existência, de uma limitação. A resignação diante das lutas e dores da terra, se bem suportadas, sem revolta, essas dores poupam séculos de sentimento. E aonde então Jesus diz assim, bem-aventurado os aflitos. Nós podemos ter na terra aqui, apesar das aflições, uma atitude positiva de querer crescer, de querer melhorar, de querer fazer alguma coisa no bem. E isso é muito importante para nós, não só aqui na Terra, mas também no mundo espiritual, pelas obras que a gente vê da doutrina espírita, e podemos citar aqui as obras de André Luiz, ele conta histórias
de espíritos que vivem no mundo espiritual, que estavam no umbral, que de lá foram resgatados pelo desejo que eles já estavam tendo de se melhorar, pela humildade que estava penetrando neles, e eles passam a ser grandes trabalhadores do mundo espiritual, e com isso já trazem para a Terra, numa encarnação bem melhor do que seria se ele não tivesse melhorado, tivesse tido esse interesse de progresso, e das realizações que ele já consegue fazer aqui na Terra. Então, nós devemos sempre estar imbuídos deste sentimento de progresso para o bem, de melhora, de avanço. O resgate pelos bons espíritos. Este espírito passa realmente pelo processo de mudança para melhor, trabalhando, ofertando. Então, é nessa questão que nós estamos reforçando mais. O processo sempre de melhora. Importante entendermos a lei. Não existe remissão de pecados, de erros, de ação no mal. Deus nos oportuniza que nós eliminemos nossos pecados passados com ações do bem. Por isso o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo não há salvação. Um ateu que pratica o bem, que é bom, que é generoso, que ajuda, esse, quando desencarna, pode estar numa situação muito melhor do que alguém que se diz religioso, espiritualista, como um espírita, seguidores de religiões, mas que são feitos galhos secos. São pessoas duras, pessoas que não ajudam ninguém e vivem só para si. Então, a questão de ter religião não é a questão definitiva para a nossa melhora e para o nosso regresso bem no mundo espiritual. O apóstolo Pedro diz na sua epístola 4:8: mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, nunca amaldiçoemos as nossas aflições, porque elas são pedras santas no nosso caminho e que nos ajudam a evoluir. E assim também, meus irmãos, amemos o nosso próximo. Todo o bem que fizermos na contabilidade divina das nossas dívidas, nós podemos acelerar muito esses pagamentos, acelerar esse processo evolutivo, exatamente pelo bem que fizermos ao nosso próximo, pelo amor que levarmos a todos. Agora, no capítulo 5 também, no item 24, Kardec aborda a desgraça real. Na realidade, isso aí é uma mensagem de um espírito chamado Delphine de Girardin. E ela deu essa mensagem em Paris, em 1861. E ela fala da questão da desgraça real. Se existe a desgraça, mas o que é a desgraça real? E ela diz assim: nós aqui na Terra vemos a desgraça no fogão frio, sem comida, no credor que ameaça, na criança que deixou o berço e partiu, deixando aquele vazio dentro do lar, nas lágrimas, quando acompanhamos um féretro, despedaçados pelo ente queridos que já partiram, na angústia do orgulho que não podemos atender, que estamos desnudos, né? Dentro dos nossos andrajos da vaidade. Então, ela cita isso como o sofrimento que nós vemos como sofrimento, mas que na realidade, se nós entendêssemos a mecânica evolutiva, isso aí não seria a pior desgraça. E ela fala o seguinte: a pior desgraça é quando estamos produzindo mal, porque estamos produzindo fatos que vão refletir no futuro, um futuro de muita dor, de muito sofrimento. Então, as falsas alegrias, as vaidades, o orgulho, quando estamos traindo, roubando, caluniando, enriquecendo de forma ilícita, vilipendiando os recursos públicos, e ela diz que nós devemos orar por essas pessoas, porque os sofrimentos que elas estão ainda produzindo e que virão no futuro serão duros.
Então, quem está cometendo erro, esse sim está em desgraça real. E aquele que está já vivendo as aflições, se as viver com resignação, este é o bem-aventurado. Ele já está vivendo numa riqueza espiritual. Queridos amigos, vamos sofrer bem as nossas aflições, tendo a dor e a angústias amenizada quando regadas pela esperança, esse bálsamo divino que vem até nós, pela fé, pela paz, pela certeza de que tudo passa, como a nossa querida mãe de Jesus, Maria, escreveu para o nosso também querido Chico Xavier, quando passava por uma fase muito difícil na sua vida. E ela escreveu: tudo passa, dias melhores virão. Não importa que seja nesta ou que seja em outra vida, mas ainda teremos nesta vida a alegria da vitória no cumprimento dos compromissos assumidos com Deus, o que nos dará relativa paz e felicidade futura, né? Vemos neste mundo pessoas que têm tudo, mas na realidade não têm nada, porque estão sempre vivendo na ânsia daquilo que não tem. E vemos pessoas que não têm nada, ou têm muito pouco, e têm tudo, porque vive a verdadeira alegria. Nós vamos então encerrar aqui essas pequenas palavras. Estudem o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é bem extenso, a gente só fez uma rápida abordagem de alguns temas. E para encerrar as nossas atividades, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, para que atenda a todos os que estão sofrendo por essa pandemia, nos hospitais, nas clínicas, nas suas casas, por todos os sofredores, por aqueles que vivem em penitenciárias, em regiões de violências, em regiões de vícios, enfim, que todos os sofredores da terra possam receber esse amor divino e essa paz sublime que desce até nós, vinda de Deus. E vamos fazer aqui a prece de Bezerra de Menezes, porque a nossa sessão de passe e irradiação de quinta-feira tem como patrono Bezerra de Menezes. E assim falamos: nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo através do Espírito de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que ele nos assista, o Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornam merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos e espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E assim, com esta prece de Bezerra de Menezes, nós vamos encerrando a nossa mensagem de quinta-feira, de passes e irradiações do Centro Espírita, Amor e Humildade do Apóstolo. Fique com Deus e que Deus derrame suas bênçãos sobre todos nós.